Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1 até o versículo 10. Nós vamos ouvir a palavra de Deus, vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Vamos aprender com o Todo-Poderoso, porque todas as vezes que nós lemos a palavra e ouvimos a palavra de Deus, o Espírito Santo do Senhor fala de uma forma intensa, de uma forma poderosa conosco. Amém? Assim como Zaqueu, oh glórias, assim como Zaqueu. Esta é a palavra de Deus para as nossas vidas, que nós possamos tê-lo como um referencial de fé, como alguém que deixou todas as coisas para servir, para adorar, para glorificar o Criador acima de todas as coisas. Que nós possamos da mesma forma agir, para que o nome santo do Senhor seja honrado e glorificado nas nossas almas. Vale lembrar, irmãos, que eram os últimos dias de Cristo Jesus sobre a face da terra. Jesus estava prestes a ser traído e crucificado, ressuscitaria e ressuscitou, glórias a Deus por isso. No entanto, Zaqueu, ele teve a grande oportunidade, ele não perdeu a oportunidade. Quando ele teve conhecimento que Jesus passava por Jericó, ele correu ao encontro do Senhor, correu ao encontro do Todo-Poderoso. Sabemos que antes de Jesus adentrar as ruas de Jericó, ele deparou-se com Bartimeu. E Bartimeu gritava: Filho de Davi, tens misericórdia de mim. E o Senhor ouviu, o filho de Davi ouviu, e Bartimeu foi curado junto com outros. E na sequência Jesus adentra as ruas de Jericó. Olha que bênção, irmãos. Diz a palavra que uma grande multidão acompanhava a Cristo Jesus pelas ruas. Oh glórias! E Zaqueu, ele não perdeu a oportunidade. Quando ele ficou sabendo que o mestre, que o rabi estava na cidade, ele fez o possível para que encontrasse com o Todo-Poderoso. Ele não levou em conta a sua condição social, a sua riqueza, o seu nome. Ele não se importou com isto, porque ele sabia que o seu coração era vazio e estava necessitado, na verdade, de uma mudança, de uma transformação profunda. E essa transformação só Jesus poderia operar na vida dele. E ele, amados, diz a palavra que não perdeu a oportunidade. Quando Cristo passava por Jericó, a sua última passagem, em direção a Jerusalém, ele não perdeu a oportunidade. Irmãos, nós não podemos perder a oportunidade de servir ao Senhor, de glorificar o Todo-Poderoso, já que Jesus está passando. Jesus está passando. Você pode fazer uma comparação com este Jesus está passando, com a brevidade da volta do nosso amado, com a brevidade e ainda também com a brevidade da vida, porque logo estaremos diante do altar do Senhor para prestarmos contas por todas as nossas ações. Bom é, irmãos, que haja essa centralidade de Cristo Jesus na nossa vida. E hoje é o tempo de cada dia mais estarmos aos pés do Todo-Poderoso, fazendo aquilo que Deus quer, aquilo que é agradável ao amado de nossas almas. Zaqueu, sabemos que era um chefe dos publicanos. Publicanos eram cobradores de impostos do Império Romano. Ele era cidadão israelita, cidadão judeu. No entanto, ele trabalhava para o Império Romano. E estes eram vistos pelos judeus como traidores, porque eles tiravam dinheiro dos judeus. Não era bem visto, irmãos. Zaqueu não era uma pessoa do bem. Zaqueu era mau, era ladrão, ele era corrupto, enfim, todas aquelas ações que a palavra de Deus coloca, era realmente uma realidade na vida deste homem, um traidor do seu povo. No entanto, quando ele ficou sabendo que Jesus passava, nada o impediu de correr para os pés do Senhor. Amém, amados? Oh, glórias! Agora sim, vamos ler o texto bíblico para que nós possamos nos situar melhor. Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1 até o 10º. Fiquemos de pé,
Vamos ficar de pé para lermos essa palavra. Ouça só. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral, chefe dos publicanos, dos cobradores de imposto, e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a uma figueira, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Oh, glórias! E ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele hospedara com o homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E, se em alguma coisa tenho defraudado, roubado, tirado de alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aleluias. Amém. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por este registro tão importante que nos ensina como Tu és maravilhoso, como Tu és amoroso, como Tu nos alcança com a Tua graça e misericórdia. Agora, Espírito, fala conosco nesta noite, para que nós possamos aprender contigo e vivermos aquilo que Tu queres, em conformidade com a Tua vontade. Oh, meu Deus, dá-nos a revelação da palavra em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Os amados podem assentar-se. Assim como Zaqueu, oh glórias, assim como Zaqueu. Irmãos, algo que Zaqueu não tinha. Ele tinha tudo aquilo que a terra poderia oferecer. Ele tinha riqueza, tinha casas boas, tinha dinheiro, tinha família certamente. Talvez não tinha muitos amigos, porém, aqueles que eram próximos a ele, por motivos alheios à nossa vontade, certamente tinha laços de amizade, de proximidade com ele. Mas, apesar de possuir todas as coisas que era possível ao homem na sua época, tudo que era possível, boa casa, talvez carruagens, talvez cavalos, talvez, enfim, pode usar muitos talvez por aí, porque certamente ele tinha muitas coisas. Era um homem rico, um homem muito rico naquela época, mas faltava-lhe Jesus no seu coração. É interessante, amados, mas a palavra diz que não é apenas aquilo que esse mundo pode dar que traz paz ao nosso coração, mas sim a presença de Cristo Jesus, a presença do Senhor. E nós temos que olhar a história de Zaqueu e descansarmos nesse Senhor Todo-Poderoso, tal qual esse homem fez. Versículos 1 até o 4, ouçam. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Amém, irmãos? Esta era a realidade de Zaqueu. Essa era a realidade. Um homem de posição, no entanto, faltava-lhe a verdadeira paz, o verdadeiro sentido da vida. Irmãos, se você não tem Cristo Jesus de fato como Senhor e Salvador da tua vida, se nós não temos Cristo Jesus como centro, se a nossa vida não é centrada em Cristo, certamente teremos sempre uma insatisfação contínua. Nada ficará bom, nada é bom, nada é o suficiente, e há uma loucura muito grande para conseguir as coisas dessa terra, e este é o grande problema em que muitos hoje estão envolvidos e sofrendo. Amados, Zaqueu era um homem muito rico, muito poderoso, no entanto, a sua posição não lhe dava a paz que tanto ele desejava.
Mas, quando nós observamos a palavra, vemos que ele soube da presença do Messias. Olha, o Messias há de passar nesse lugar. Certamente ele, como homem influente, como cobrador de impostos, certamente ele tinha informações de quem era Jesus. Haja vista que a sua posição diante do Estado, certamente as pessoas chegavam-se a ele: olha, o Messias tem feito coisas grandiosas e ele vai passar por aqui. O Messias, será que nós podemos cobrar impostos dele? Impostos pelos milagres? Evidentemente, amados, que são conjecturas, certamente não pensaram assim, mas poderiam. Porque o homem, quando não tem Cristo Jesus na sua vida, ele visa apenas recursos, ele visa apenas lucro, e ele morre para conseguir aquilo que Zaqueu tanto tinha, que era dinheiro. E quando ele ficou sabendo, ele preparou-se, seu coração talvez ardeu, mas Jesus, quem é este? Eu preciso conhecer, eu preciso ver o que ele faz, eu preciso sentir o que ele faz. Provavelmente ele pensou dessa forma, até porque ele não ficou na sua casa. Manda um recado lá para o Messias passar aqui na minha casa, para que eu possa ter uma audiência com ele, ou dar-lhe o meu tempo, para que ouça alguma coisa. Não, amados, Zaqueu fez exatamente o contrário. Ele correu ao encontro do Todo-Poderoso. Mas o que Zaqueu encontrou à sua frente foi uma grande multidão. E ele não conseguia ver o mestre. A multidão por si só, mesmo uma pessoa que seja alta, não consegue enxergar o centro. Agora imagine alguém que tem uma estatura um pouco mais baixa do que a média. Dificilmente enxergaria Cristo Jesus. Como enxergar Jesus? Como? Amados, é interessante como a multidão simboliza as coisas que nós temos visto no dia a dia. Veja, a multidão, nesse caso, afastava a possibilidade, impedia completamente que Zaqueu tivesse acesso a Jesus Cristo. Que achegasse a Jesus não era possível. Nós temos visto que hoje, essa multidão, irmãos, ela está representada, quem sabe, nos amigos. Quantas pessoas amarradas aos amigos esquecem de Cristo Jesus? Eis uma multidão. Quantas pessoas que são impedidas de servir ao Senhor porque a amizade é mais importante? Eis a multidão. Aqueles que vão para a escola, para a faculdade, em que se envolve tanto com seus colegas, se envolve tanto com tudo aquilo que esquecem de Cristo Jesus. Eis a multidão para alguns, para outros é o orgulho. Pessoas vaidosas, que dão lugar à carne, alimentam a sua carne, a ponto de não acessarem a presença do Senhor. Eis a multidão para outros. O pecado, irmãos, e o pecado, com certeza, é a maior das multidões e a pior delas. E a palavra diz que o pecado separa o homem de Deus. Mesmo subindo na árvore, fica difícil ver Jesus. Há necessidade de um quebrantar-se, de um querer, de um desejo de servir ao Todo-Poderoso. E foi isso que moveu o coração de Zaqueu, um homem pecador, um homem de práticas más, mas ele tinha seu coração desejoso de conhecer o Senhor. Ele se esforçou para o encontro de Cristo. Não foi possível acessar a presença do Eterno porque a multidão era uma muralha à sua frente. Quantas vezes coisas dessa terra são muralhas, multidões que nos impedem, ou que impedem o homem de fato de achegar-se à presença do Senhor. Mas algo nós precisamos copiar de Zaqueu. Algo nós precisamos copiar. A determinação. A determinação, irmãos, é a perseverança. É o perseverar. É o perseverar. Nós estamos hoje nessa vazieza em nosso templo, mas estamos aqui determinados, perseverantes, não desistimos, porque sabemos que Cristo é o nosso mestre, e não há nada melhor nessa vida, nada melhor. É impossível desistirmos do nosso amado Jesus.
Zaqueu, amados, ele estava dominado por uma determinação, a determinação de ver Jesus. A primeira possibilidade estava descartada, eis a grande multidão, o que restou-lhe? Certamente ele pensou o que fazer, como fazer, como fazer. Eis que estava Jesus vindo pela rua, pela avenida, e ali estava uma figueira, um sicômoro, e a palavra diz que esse sicômoro era grande o suficiente para que ele pudesse subir e ficar entre as folhas. Essa figueira, sicômoro, é uma árvore não muito grande, porém num tronco legal, um tronco forte e com uma copa muito densa, muito espessa. E é possível que a pessoa fique entre a folhagem nos galhos sem maiores dificuldades. E assim foi a atitude de Zaqueu. Ele subiu, ficou ali em cima. Agora eu vejo o Mestre. Agora eu vejo Jesus. Agora eu terei uma visão completa, porque Ele há de passar por este lugar. Oh, glórias! Eis uma atitude sábia, irmãos. Quando nós nos esforçamos até, de certa forma, ao ridículo, para que possamos servir a Jesus. Por que ridículo? Veja a posição deste homem. Veja a posição. Ele não era um pedreiro, ele não era um motorista, ele não era um funcionário público, era um funcionário público, mas não como os nossos aqui. Ele não era um sitiante, ele não era uma pessoa, um comerciante. A palavra diz que ele era alguém muito bem situado financeiramente. Ele era chefe dos cobradores. Ele tinha um cargo importante no Império Romano. De certa forma, ele ditava as regras com relação à quantia, ao percentual de impostos. E certamente não era pequena a sua fortuna. Amém? Veja, mas ele se colocou numa situação, de certa forma, ridícula, porque ele entendeu que era preciso ver Jesus. Certamente era também uma pessoa conhecida em Jericó, já que não era uma cidade tão grande assim. E quando a pessoa não é tão do bem, ela é muito conhecida. E certamente ele não era tão do bem. Muitos conheciam Zaqueu em Jericó. Eu acho que todos conheciam. Lá vem o publicano, lá vem o cobrador. E o que esse camarada faz escondido aí em cima? Irmãos, é preciso fazermos qualquer coisa para termos acesso à presença do Senhor. Mas veja, versículos 5, 6 e 7, Lucas capítulo 19. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Oh, misericórdia! Assim como Zaqueu, seja encontrado por Jesus. Assim como Zaqueu, sejamos encontrados por Jesus. O interessante nesse versículo, irmãos, é que houve uma iniciativa de Zaqueu. A iniciativa dele, subir, ficar entre as folhas para enxergar Jesus. Mas antes que ele manifestasse qualquer forma de contato com o Mestre Jesus, o Eterno falou primeiro com ele. Veja que interessante. É Jesus que vem ao nosso encontro. É Jesus que fala conosco. Se nós observarmos a palavra, amados, se nós observarmos a palavra, vemos que a iniciativa da salvação partiu de Jesus para conosco. Veja, o que foi que Adão e Eva fizeram? O que foi que nós fizemos? A iniciativa primeira de Cristo Jesus. Jesus que olhou para mim, olhou para você, Jesus olhou para nós, compadeceu-se de nós, traçou planos na eternidade, para que para que você, para que nós fôssemos alcançados
no tempo certo. Quando nós olhamos para essa história, nós vemos que Zaqueu estava, sim, à espera de Cristo Jesus. Mas antes que ele falasse alguma coisa, Jesus olhou para ele. Jesus sabia que Zaqueu estava entre as folhas. E falou para aquele homem: desce depressa. Eis que Jesus tem falado para cada um de nós: desça depressa das suas práticas pecaminosas, dos seus maus costumes, da sua vida vazia, da sua vida que não é legal e cujo fim, misericórdia. Amados, a iniciativa de Jesus é de salvação, mas a iniciativa do homem é de pecado. A nossa iniciativa sempre é de pecado. Quando você olha ainda no Éden, veja, vamos lá no Éden, Jesus estava ali também. Diz a palavra que o Senhor Jesus também estava no momento da criação. O Senhor Deus fez Adão e Eva, soprou-lhe o fôlego de vida. Oh, glórias! Deu-lhes um jardim, um paraíso. Mas qual foi a iniciativa do primeiro casal? Pecar contra o Senhor, desobedecer o Todo-Poderoso, ouvir a voz da serpente, o maligno que fala, o maligno que não para de falar em pleno século 21, o maligno falando: olha, vai firme, vai com toda a força, vai, é legal, é bom, você não vai se arrepender, olha as emoções, olha como é legal, vai, tu vai quebrar a cara. E assim foi com Adão e Eva, quebraram a cara e nos lascou, permissão da palavra, nos lascou de tabela. Porque hoje nascemos no pecado, em decorrência da desobediência do primeiro casal. Eis aí, irmãos, mas a iniciativa de Jesus para com a minha vida, para com a tua vida, para com a nossa vida, iniciativa de salvação, iniciativa de salvação. O Senhor mostra, irmãos, que a salvação vem dele para as nossas vidas. Cabe a nós nos achegarmos ao Todo-Poderoso, nos colocarmos à disposição, pagarmos o preço de servirmos o Todo-Poderoso, porque o Senhor está dizendo para cada um de nós: olha, eu estou lhe dando um lugar no paraíso, um lugar no céu. Olha, tudo aqui passa, é passageiro. Não perca tempo com o diabo, não perca tempo. Melhor estar comigo na glória do que no sofrimento eterno. Zaqueu reconheceu isso, irmãos. Oh, glórias! Ele reconheceu as palavras de Cristo Jesus. Talvez não desta forma que eu a expus, mas o Senhor falou e demonstrou o seu amor para com ele. E diz para Zaqueu: desce daí, rapaz. Desce desse negócio, você cai daí, menino, desce daí, porque eu quero hoje estar na tua casa. Eu quero estar com você. Irmãos, é assim que o Senhor faz. Mas lá vem novamente a multidão. A multidão é o grande problema. Não se engane, a voz do povo nunca foi a voz de Deus. A multidão nunca é o apoio de Deus. A multidão não quer que você vá para os céus. Não quer. Quando Jesus estava sendo julgado, estava ali um grande bandido, um cara mau de dar dó. Misericórdia. Como aquele cara era ruim. Tanto era que estava condenado à morte. Estava preso. E quando perguntaram à multidão: quem queres que eu solte? Vocês sabem qual é a resposta. É sempre assim. A multidão quer que você se ferre, se lasque, literalmente. A multidão não quer teu bem. E quando nós lemos a palavra, diz que a multidão murmurava. Versículo 7. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Veja como é a multidão. A multidão não conhece o coração de ninguém, mas ela sabe como te prender.
Ela quer o teu mal. Mais uma vez, quem é a multidão? Os amigos, colegas de escola. Quem mais? Vamos lá, as obras da carne, de uma forma bem generalizada. As paixões dessa vida. O dinheiro, o amor ao dinheiro. Zaqueu amava o dinheiro. E ele não estava nem aí ao cobrar o imposto, se a pessoa ia ficar sem o alimento ou não. Ele queria era o imposto. Queria receber o imposto. Amor ao dinheiro. E a multidão, amados, nesse caso, os homens que estavam em Jericó, ao verem que Jesus estava na casa do pecador, Jesus estava dando a oportunidade, Jesus estava salvando, Jesus estava ali para restaurar, para resgatar Zaqueu, não ficaram felizes, porque eles queriam que Zaqueu se ferrasse, que Zaqueu se desse mal, que Zaqueu quebrasse a cara. A multidão sempre quer ver o mal do próximo. E não se engane, às vezes a multidão oferece as coisas cintilantes e brilhantes, reluzentes da vida. Mas. Amém? Versículos 8 e 10. Antes, assim como Zaqueu, todos nós necessitamos da salvação. Nós necessitamos da salvação. Você precisa da salvação. Eu preciso desesperadamente da salvação. Oh, meu Deus, me salva, Senhor. Nós precisamos da salvação. Ainda, irmãos, assim como Zaqueu, seja encontrado por Jesus. Imagino eu que todos que estão neste ambiente já foram encontrados por Jesus. O Senhor já falou para vocês, desçam da figueira. Acredito eu que já desceram da figueira e que Jesus já adentrou às suas casas. Oh, glórias! Sirva o melhor para Jesus. Sirva o melhor para Cristo Jesus. Ainda versículos 8 a 10, diz a palavra: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Oh, glórias! Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aleluias! Como Zaqueu, que haja um desejo ardente e profundo em nosso coração de sermos transformados definitivamente. Transformados definitivamente. Amados, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos ver que todos os textos bíblicos, todos os textos, desde o Éden até o Apocalipse, ou seja, todos os livros da palavra apontam para o senhorio de Cristo Jesus, de forma direta e ou indireta, mas apontam para o senhorio de Cristo Jesus. O Senhor, o amado de nossas almas, por amor a nós, nasceu, viveu como homem, morreu, ressuscitou e deixou-nos todas as informações necessárias para que nós possamos passar por essa transformação e vivermos uma vida nova, a vida que o Senhor tem planejada para cada um de nós. Oh, glórias! O Senhor tem uma vida planejada para você. O Senhor tem uma vida planejada para mim. O Senhor quer que nós vivamos segundo as suas determinações, observando aquilo que Ele quer. O interessante, amados, é que nessa história de Zaqueu, uma história verídica, aconteceu há 2000 anos atrás, nessa história de Zaqueu, vemos que ele foi encontrado por Jesus. Quando Jesus disse, desce da árvore, ele obedeceu, desceu da árvore.
Jesus falou: vou para a sua casa. Ele alegrou-se. Vem mesmo, Jesus. Vem mesmo, Jesus. Entra na minha casa. Faz um milagre em mim. Ô, glórias. Amém? É isso aí. É mais ou menos isso que ele pensou. Entra na minha casa, faz um milagre em mim. Ô, glórias. E o milagre aconteceu, irmãos. Ele foi tocado pelo Espírito Santo, balançado pelo Espírito de Deus. O Senhor balançou a vida daquele baixinho, tocou na vida dele. O Senhor balançou a vida dele de uma forma tão forte que houve uma transformação completa. E ele olha para Jesus e diz: olha, Jesus, eu sei que eu sou ruim. Está certo que não está na palavra. Estou conjecturando com vocês. Mas a conversa de Jesus com Zaqueu não foram essas 2 ou 3 palavras que aqui estão. Foi bem ampla. Ô, glórias! Mas vamos lá. Olha, Jesus, teria dito Zaqueu. Olha, Jesus, eu sei que eu sou ruim. Eu sei o que eu faço. Eu sei como eu aflijo este povo em nome de Roma. Eu sei tudo isto. Mas, a partir de hoje, eu sei quem é o meu Senhor. Aleluias! Amém? Conjecturas, teria dito algo próximo a isso, Zaqueu teria dito: eu sei quem é o meu Senhor. E eu sei, Senhor, que tu adentrastes ao meu coração, que eu fui transformado por ti, e a partir de hoje eu resolvo mudar completamente a minha vida. Não quero mais ser visto como aquele homem mau, mas sim como alguém que te serve, que te adora, que te glorifica. E eu vou mostrar em atos e ações a minha transformação, a minha nova vida. E vai ser a partir de agora, Jesus. E diante de ti, certamente tinha outros ali, a sua família, não diz, mas alguns discípulos certamente estavam ali também. E ele diz para o Mestre Jesus: ouça só, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Você quer conhecer alguém, irmãos? Fala de dinheiro para ele. Fala. Você há de ver que a parte mais difícil na vida do ser humano é quando você fala em dinheiro. O amor ao dinheiro é a coisa do capeta, que prende as pessoas. E as pessoas vivem para ganhar dinheiro, vivem para juntar dinheiro, vivem para o dinheiro. E abrir mão da metade dos seus bens, que certamente não eram poucos. Olha, só quando há uma transformação verdadeira de Cristo Jesus, uma transformação verdadeira operada pelo Senhor na vida. Amém? Mas ele vai além, amados. Ele foi tão impactado pela presença do Senhor. Nós precisamos deste impacto na nossa vida. O impacto que nos leva a viver a santidade, a sermos separados da aparência do mal, a sermos separados da multidão que quer ver a nossa destruição, o nosso mal, mesmo que seja legal, seja, oh, que bom, olha, reluzente, cintilante, olha que legal, mas o fim não é bom, não é bom. E certamente, amados, o Senhor ouve de Zaqueu o seguinte: resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Certamente ele sabia que havia roubado. Corrupção era comum. A corrupção era comum naquela atividade pública. Cobrador de imposto. Não tinha computador, não tinha os recibos como nós temos hoje, contas bancárias para você depositar e prestar conta do recibinho ao governo romano. Não tinha tudo isso. Olha como era fácil ser corrupto. Você recebia e você repassava para o império aquilo que você achava que devia. Eis o porquê que Zaqueu era tão rico. Hoje seria um pouco mais difícil e o povo consegue roubar, não é?
Agora imagine quando não tinha controle praticamente zero. O controle era a voz do chefe dos publicanos, a voz de Zaqueu. Mas ele, amados, ele entendeu que o dinheiro não era tudo mais na sua vida, mas agora que Jesus era tudo na sua existência e que ele queria viver para Jesus. Restituo 4 vezes mais. Se eu roubei 10, vou devolver 40. Certamente, amados, houve um esvaziar das contas, entre aspas, bancárias de Zaqueu. Mas ele sabia em quem estava crendo. Ele sabia quem era aquele que estava na sua casa. Ele confiou em Jesus. Ele viu quem era Jesus. Ele sentiu a presença de Cristo. Cristo manifestou-se a ele de uma forma gloriosa. Nós precisamos sentir aquilo que Zaqueu sentiu em relação a Jesus. Porque quando nós somos tocados de fato por Cristo Jesus, uma transformação poderosa e profunda é operada na nossa vida e vamos viver somente para honrar e glorificar o nome santo de nosso Senhor e Salvador. E para finalizar essa palavra, versículo 10, ouça só: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eis a grande missão de Cristo. Ele veio buscar-me e salvar-me. Ele veio buscá-lo e salvá-lo. Ele veio buscar-nos e salvar-nos. Oh, glórias! Esta é a missão de Cristo Jesus. Quando ele na terra esteve, foi a missão dele: instituir a salvação, mostrar ao povo o caminho que conduz aos céus. E agora que nós já temos essa informação, não permitamos que as multidões nos separem de Cristo Jesus. Se a multidão é muito grande, suba a uma árvore. Oh, glórias! Jesus está passando diante de você. Ou seja, se as coisas te impedem, se tudo te impedem de servir a Jesus, suba na árvore. Entenda esse subir na árvore da forma que você achar conveniente. Mas significa ver Jesus, ser chamado por Cristo, porque o Senhor quer entrar na sua casa. Não permita que a multidão te leve para o inferno. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. Amém? Eis aí, amados, exemplos de Zaqueu. Assim como Zaqueu, todos nós necessitamos da salvação. Assim como Zaqueu, sejamos encontrados pelo Senhor. Assim como Zaqueu, sejamos transformados para a honra e para a glória definitiva, eterna, do amado Jesus. Oh, glórias! Nós vamos orar finalizando essa palavra, que os irmãos fiquem de pé. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a observarmos a Tua vontade, a vivermos a Tua verdade, a estarmos em linha com aquilo que Tu queres. Que o nosso prazer, que a nossa alegria, que a nossa satisfação esteja em fazer a Tua vontade. Senhor, seja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, queridos? Entra na minha casa, faz um milagre na minha vida. Oh, glórias! Que assim seja também com você. Mensagem 1326.